Iniciando. Gravando? Gravando, Marquinhos. Certo, Marquinhos? Vamos lá. Hoje, como a gente ficou há 2 semanas, né, tratando do assunto de batismo, então eu vou aproveitar a aula de hoje para a gente fazer um resumo, né, e retomar daí em diante, que fica mais claro aí na nossa memória. Então, deixa eu projetar os slides aqui novamente. Certo, Marquinhos? Sim, senhor? Jesus. Deixa eu ajustar aqui a telinha para ficar desse jeitinho, Marquinhos. E vamos que vamos. Então, nas semanas anteriores, nós falamos a respeito de Trindade. E lembrem que não existe na Bíblia a palavra Trindade. No primeiro século, quando a igreja foi estabelecida lá, Pentecoste, né, e tudo mais, a igreja estava muito preocupada em comunicar o evangelho para todas as pessoas, sem exceção. Então, era muito importante que as pessoas conhecessem, né, a obra de Cristo, o evangelho de Cristo, e não em criar definições, fórmulas e tudo mais. Esse primeiro século foi muito marcado por isso. Curioso é que a igreja, desde aquela época, já tinha um entendimento da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse versículo que está aí na nossa tela, 2 Coríntios, na verdade, capítulo 13, versículo 14, ilustra bastante aí, né, o entendimento que a igreja tinha desde aquela época, de que havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a questão da Trindade, ela nunca foi mencionada na Bíblia. Esta palavra Trindade não existe nas Escrituras. E mais do que isso, não existe uma fórmula, né, para explicar a Trindade. Não existe. Né? Veja, Deus não chega assim, em algum momento, e fala, meu povo, eu sou o Pai, aqui do meu lado está o Filho, do outro lado está o Espírito Santo. Nós criamos todo... Não tem isso, entendeu? Não tem um versículo de Deus apresentando para nós esse conceito. Né? E no primeiro século, a igreja conviveu com isso sem nenhuma dúvida, nenhuma questão, nenhuma polêmica a respeito disso. Tanto que nos evangelhos, nas cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de Judas, né, Hebreus, Apocalipse, nada fala a respeito da Trindade. Apesar da igreja saber que tinha o Pai, que tinha o Filho, que tinha o Espírito Santo. Quando a igreja começa a expandir cada vez mais, o público da igreja começa a mudar também. Porque começa com um público onde a grande maioria eram judeus, os não-judeus eram a minoria, mas no final do primeiro século, essa realidade já era diferente. A grande maioria dos membros da igreja eram de não-judeus. Então, eram pessoas que não tinham o Antigo Testamento, a tradição do Antigo Testamento como referência, as leis de Moisés. Então, tudo para eles era novo. Como nós, né? Lembra quando nós entregamos a nossa vida para Jesus? Né? Muita coisa era novidade, assim, né? Falava, né? Histórias da Bíblia que a gente nem imaginava que tinham, estavam lá, entendeu? E para aquele povo que estava chegando, aquilo era, né, o novo do novo, assim, né? Fala de Noé, de Moisés, do deserto, aquilo, para quem não era judeu, novidade total. A igreja, naquela época, ela tomou uma decisão de manter o Antigo Testamento como a base para
ensinar essas pessoas que estavam chegando e que não tinham a tradição judaica como, né, como base para elas. E o Novo Testamento, ele estava sendo formado. Então, no final do primeiro século, já tinha os 27 livros do Novo Testamento. Mas nenhuma igreja tinha todos os livros do Novo Testamento. Eles tinham o Antigo, mas não o Novo. Então, uma tinha o Evangelho de Mateus, a outra tinha o Evangelho de Marcos, a outra tinha algumas cartas de Paulo. A igreja começou a fazer o quê? Cópias e circular essas cópias. Então, você tem uma carta aí que eu não tenho? Faz uma cópia para mim. Aí eu fazia a cópia e levava. E você tem alguma aí? Ah, eu tenho. Eu estou trocando figurinha. Que figurinha que você tem? É repetida? Então, era um pouco disso, né? Só que, além dessa questão das escrituras, a igreja começou a ganhar muita visibilidade dentro do império, porque os cristãos aumentaram significativamente. E ao aumentar significativamente, começou, então, a hostilidade. Não que já não tivesse, claro que já tinha, né? Só que quando aumenta o número de pessoas se declarando cristãos, a hostilidade também aumenta. E a história conta pra gente que essa hostilidade ela tinha três frentes, né? A hostilidade religiosa. O cristianismo concorria com muitas religiões daquela época. Muitas religiões. E essas muitas religiões estavam perdendo seus adeptos. Se você falar para Atos dos Apóstolos, você vai ver uma passagem onde Paulo estava na cidade de Éfeso e as pessoas que entregavam as suas vidas para Jesus começaram a queimar seus livros de magia. E eram muitos livros sendo queimados de magia, porque eles estavam trocando aquela prática religiosa para abraçar o Evangelho de Cristo. E isso é só um exemplo de como que as religiões elas concorriam com o Evangelho. Então, o cristianismo crescia, as outras religiões perdiam seus adeptos e isso gerava hostilidade. Tinha a questão social, que as pessoas achavam os cristãos esquisitos, porque eles chamavam todo mundo de irmão, casavam com os irmãos, comiam criancinhas, bebiam sangue. Então achava aquilo uma coisa assim absurda. Tinha muita lenda, né, de coisas bizarras que aconteciam dentro das reuniões da igreja, porque imagina, eram reuniões fechadas. Só entrava quem era convertido. Da ceia só participava quem era batizado. Então tinha muita lenda, muita... E para combater essa hostilidade social, a igreja usava o seu próprio testemunho de pessoas transformadas e libertas pelo Evangelho. Mas também tinha a hostilidade intelectual, e essa hostilidade intelectual ela foi combatida, vamos dizer assim, no momento em que a igreja começou a se apropriar de tradições filosóficas para explicar para aqueles, né, chamados intelectuais que o Evangelho era coerente com as principais linhas filosóficas que esses intelectuais acreditavam, o platonismo e o estoicismo, que eram, né, os que mais tinham compatibilidade com o Evangelho, né? Platão, por exemplo, já ensinava a existência de um ser supremo, e esse ser supremo, né, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é imutável, ele é, né, o grande. E a igreja falou assim, olha, mas esse aqui combina com o nosso, né, nosso Deus. Então, no final das contas, os teólogos do segundo e do terceiro século começaram a dizer que a filosofia que os filósofos acreditavam era um pré-evangelho. E que o evangelho
era a verdadeira filosofia, porque ensinavam coisas que os filósofos não tinham percebido porque ainda não havia sido revelado em Jesus Cristo. Isso ajudou o Evangelho a comunicar o Evangelho para essas pessoas ditas intelectuais. Mas havia um problema, né? Que era, e aqui, né, uma frase de Celso, um filósofo dessa época, que dizia, tá bom, vocês estão dizendo que vocês são monoteístas, ser monoteísta era ser inteligente. Olha que coisa engraçada, né? Porque os filósofos, né, como Platão, por exemplo, e todos os... Não, Platão já tinha morrido nessa época, né? Mas todos os que seguiam essa linha, né, do platonismo, que acreditavam que os deuses romanos, os deuses gregos, eles eram, né, delírios de uma sociedade pouco intelectual. E os filósofos, eles se achavam muito inteligentes, então nós acreditamos num ser supremo, então quem acredita no ser supremo é muito inteligente, quem acredita em Zeus, em Ártemis, em Diana, é ralé. Eles tinham um pouco isso. E aí Celso falava assim, tá, vocês cristãos, né, estão dizendo que acreditam no único Deus, e tá certo, se vocês acreditam, tá certo, igual nós também acreditamos, nós filósofos inteligentes. Mas o fato é que vocês adoram Jesus, que é um homem que viveu aí alguns anos atrás, décadas atrás, e adoram como se fosse Deus. Então, como que você pode adorar Deus e adorar um homem na condição de Deus? E aí os filósofos tinham, né, esse argumento, né, para rebater a resposta, entre aspas, intelectual que a igreja estava tentando dar, que é, olha, o que nós cremos já estava, né, filosoficamente ensinado por aí afora. E aí a igreja tinha esse desafio, como responder que não, nós acreditamos no único Deus, mas acreditamos que Jesus também é Deus, e aí nem lembraram que tinha também o Espírito Santo nessa conta, porque para eles funcionava da seguinte forma, se a gente explicar como que Deus e Jesus, né, os dois são Deus, o Espírito Santo vai de carona nessa explicação. Esse é o que eles tinham. E aí, esses teólogos do segundo e do terceiro século, eles encontraram na própria filosofia uma forma de explicar. E aí a gente vai para, como a gente está recapitulando, né, a gente vai então aqui para a aula 2, né, que foi o termo, deixa eu voltar aqui, logos, né? As tradições filosóficas acreditavam que Deus, ele era imutável e impassível. Impassível, na essência, significa que, olha, Deus, ele não sente, ele não reage, ele não comunica, porque ele é um ser muito superior assim para essas coisas. Então ele é impassível. Então nada pode mexer com Deus. Deus não pode amar, Deus não pode se compadecer, porque esses sentimentos, eles não são compatíveis com Deus. Esta filosofia ensinava dessa forma. E como a igreja tinha conectado o nosso Deus com esse conceito filosófico, como que Jesus fecha nessa equação? Aí eles voltaram para a filosofia e descobriram que a filosofia ensinava a respeito do logos, né, como um elemento usado entre Deus e a criação. Então, quem comunica, quem sente, quem fala com a criação não é Deus, é o Logos. E esse Logos, ele tem tudo aquilo que Deus tem, com, né, o detalhe de que é ele quem fala com a criação. E a igreja falou assim, ó, tá aí, ó. Jesus está lá.
Eu acho que os caras deram muita sorte, né, para ser bem honesto, porque lá em João capítulo 1, versículo 1, em cima para o Marquinhos, aqui embaixo para nós, né? Então o Marquinhos lê aqui a parte de cima, a gente lê aqui de baixo, mas vamos só ler a parte de baixo, tá bom, Marquinhos? Porque a gente está só recapitulando, tá? Então, olha, até destaquei a palavra logos ali em roxinho, porque logos é uma palavra grega do gênero masculino. Por isso que para o português foi traduzido como o verbo. Mas tem algumas traduções que traduzem como palavra, porque logos significa palavra. Palavra, do grego para qualquer outro idioma. Mas como é um palavra, né? O grego logos é uma palavra do gênero masculino, então para o português muitas traduções acabaram chamando logos de verbo. Por isso que a gente tem aqui nessa tradução, a Nova Almeida Atualizada manteve o termo verbo, mas tem outros que vão chamar palavra, enfim, tudo mais. Então eles aproveitaram a existência deste versículo e subsequentes a esse, João capítulo 1, para frente, para dizer, não, o nosso Jesus, que nós adoramos como Deus, ele é o Logos, que os filósofos tinham entendido como a comunicação entre Deus e a criação. E como, né, Logos significa palavra, significa verbo, tinha tudo a ver com comunicação, com falar, com, né? E eles começaram a ensinar que quem falava para os profetas era Jesus, porque Jesus é o Logos, Jesus é a palavra. Então, a partir, né, dessa explicação, eles começaram a ensinar que, olha, Jesus é Deus, porque ele é o Logos. E o Logos não é uma criação de Deus. O Logos é a manifestação de Deus. E nesse 2º, 3º século, isso acabou ficando claro para as pessoas. Não, está tudo certo. Então, já que é assim, é assim. Só que tinha um problema, né? Eu vou voltar alguns slides. Porque como não tinha a palavra trindade, eles começaram a usar essa palavra trindade, né, que vem do latim trinitas, né, que pegou, então quando se falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se falava de trindade, e para explicar, né, essa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles criaram a ideia das pessoas. Então, também, essa ideia também não existe na Bíblia, Deus em 3 pessoas. Isso é uma ideia católica, né? Uma ideia que a igreja do século II e III, principalmente por essa pessoa aqui chamada Tertuliano, né? Ele que trouxe a ideia de persona, e persona significa, né, é uma palavra em latim, significa máscara. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, é uma ideia que veio do teatro, né? Então, uma pessoa podia fazer mais de um papel, e para que o público entendesse que personagem que aquela pessoa estava interpretando, usava uma máscara. Então, era o mesmo ator fazendo mais de um papel. E aí ele trocava a máscara. Então, se eu sou o vilão, eu ponho a máscara do vilão. Se eu sou o mocinho, eu ponho a máscara do mocinho. E aí fica dessa forma. Então, a ideia vem daí, né? E é muito provável, aqui um texto, né, que eu tirei da obra do Alistair McGrath, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, bastante provável que Tertuliano tenha pretendido, se seus leitores entendessem a ideia de uma substância 3 pessoas, porque foi aí que começou a ideia de como que a gente explica a Trindade. Então, olha, Deus ele tem uma substância, e aí 3 pessoas. Aí eu tô vendo a cara de vocês, do tipo, meu Deus do céu, será que eu tô entendendo exatamente? É confuso, porque não explica muita coisa, tá?
Porque no final das contas, estamos nós aqui, seres limitados, né, em conhecimento e entendimento, tentando explicar uma coisa que a gente não entende. A gente não entende Deus. Entende, Marquinhos? A gente nem entende a gente mesmo, né, Marquinhos? A gente acorda de um dia bem-humorado, no outro tá mal-humorado, aí daqui a pouco melhora de novo e fica ruim. Nem a gente consegue entender. Como que a gente entende Deus? Mas a igreja tinha uma preocupação de explicar para essas pessoas, né, o que elas estavam acreditando, quem era, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, porque não era uma coisa simples. Só que ao mesmo tempo eles queriam manter uma coisa num nível intelectual muito elevado, né, para poder atrair uma audiência mais culta, mais inteligente. Não precisava ser, né, uma coisa que os filósofos, os intelectuais da época também, né, concordassem. Nossa, isso aqui é fantástico. Então eles tinham esse desafio, que era explicar para a pessoa comum, né, uma coisa que não era fácil de ser explicada, e tentar cativar os intelectuais daquela época, porque esses intelectuais, eles tinham muito apreço, né, eles eram muito admirados pelos imperadores. Então, se a gente ganha a simpatia dessa turma, o imperador pode ser que alivie aqui para a gente, não nos persiga tanto. Século II, século III, perseguição era a coisa mais comum daquela época. Então, a ideia das pessoas vem daí. Então, quando você fala assim, ou você ouve, né, Jesus, Filho, Espírito Santo, Pai, 3 pessoas, isso não está na Bíblia. Isso é a forma como o século II, o século III encontrou para explicar a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos eles sendo Deus, mas são 3 deuses ou não? Como que a gente chega nesse consenso? Para aqui para perguntar, o que parece para vocês? Fala aí, Marquinhos. Confuso. Também acho. Certo, Val? E aí, para eles ilustrarem essa ideia de trindade, eles, né, usaram, deixa eu ver se eu consigo fazer um exercício aqui. Tá aqui? Tá. Vamos pensar o seguinte, gente. Olha só como que eles tentaram comunicar a ideia de trindade. Imagina, né, que isso aqui fosse o Sol. Imagina que isso aqui fosse o Sol. Tá? O nosso Sol. O que tem no Sol, Marquinhos? Calor. Muito bem. O que mais que tem no Sol? Brilho. Vou chamar de luz, tá bom? Então eles falaram o seguinte, ó, pensa que o Pai é o Sol. E pensa que o Filho é a luz. E o Espírito Santo é o calor. Tudo vem no mesmo lugar. Só que o calor, ele emana do Sol. E a luz, né, é o que brilha tudo. Aí, eles não inventam essas coisas do nada. Eles pegam aquele versículo de Jesus falando que é a luz do mundo. Tá aí, ó. Jesus não disse que é a luz do mundo. Então pensa no Sol, né, o Pai, aí a luz, o Filho, o calor é o Espírito Santo. Por quê? Como que o Espírito Santo desceu? Lá no Pentecoste, chama de fogo na cabeça das pessoas. Aí, ó, né? Então eles começaram a usar esses símbolos, esses elementos, para tentar explicar, né, como que a Trindade estava configurada. Né? Não foi somente essa explicação, teve outras. Tá? Mas essa talvez foi uma das primeiras que eles tentaram explicar como que funciona a Trindade. Acontece que a Trindade sempre foi, Marquinhos, e sempre vai ser um assunto bem difícil de explicar.
Vamos pensar de uma outra forma, tá? Imagina que a gente tivesse aqui 3 copos. 3 copos, Marquinhos. Beleza? Então eu vou tentar desenhar aqui o copo 1. Vou desenhar aqui o copo 2. E vou desenhar um copo 3. Façam de conta que os copos são iguais. Certo, Marquinhos? Mesmo tamanho, mesmo diâmetro, cabe a mesma quantidade de líquido. Vamos imaginar o seguinte, que no primeiro vai ser esse cara aqui, ó. Eu vou colocar um café. Ô, Marquinhos, você não toma café, né? Tô igual. Mas esse C pode ser o chá também, tá bom? É. Vou dizer que esse copo 2 aqui tem suco. E vou dizer que esse copo 3 aqui tem refrigerante. Mesmo copo. Imagina que o copo seja a forma como a gente entende esses líquidos. Tá? O copo é isso. Mesmo copo, mesmo diâmetro, cabe a mesma quantidade de líquido, mesmo volume. Vocês concordam que o café, o suco e o refrigerante, os 3 são líquidos? Sim. Né? De certa forma, né? Vocês concordam que, de certa forma, os 3 são bebidas? Sim ou não? Então, eles são líquido e eles também são bebidas. Ok? Vou colocar aqui. Opa, precisa clicar no lápis. Então, são líquidos e são bebidas. Até aqui, tudo bem? Estamos juntos? Então, eles compartilham algumas características entre eles, né? São bebidas, são líquidos. Podemos beber o café, Marquinhos? Menos você, né? Se fosse chá, né? Tá. Mas vamos lá, eles são iguais? Então eles, apesar de serem líquidos, apesar de serem bebidas, eles não são iguais. Tem muita diferença aqui. Por exemplo, o café, vamos pegar o café. O café a gente pode beber frio? Tem gente que bebe, mas, gente, só se não tiver mais o que beber na vida, né? Mas o café a gente prefere que seja como? Quente, Marquinhos, igual o chá que você prefere, entendeu? E o refrigerante? Dá para beber refrigerante quente? A gente prefere o refrigerante como? Geladinho, né? Cubos de gelo. O suco. Bem, dependendo do suco, dá até para encarar ele na temperatura ambiente. Mas se puder ser geladinho, também ajuda, né? Se eu misturar os 3, o que vai acontecer? Ninguém vai querer tomar, né? Vamos. Vai dar uma coisa ruim aí, né, Luiz? Vai dar uma coisa ruim. Tá bom, não vamos misturar os 3. Vamos misturar só 2, então. Vamos misturar o suco com o café. Também vai ter quem tome. Pode ter certeza que vai ter quem tome. Mas não acho que vai ser uma coisa que vai agradar todo mundo. Então, quando a gente pensa na questão da Trindade, deixa eu voltar para cá, a gente não está falando de 3 seres com algumas semelhanças, como
café, a água, o café, o suco e o refrigerante, e com diferenças. A gente não, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não poderiam ser comparados com uma coisa assim, porque por mais que eles tenham algumas coisas parecidas, todos são líquidos, podemos bebê-los, mas cada um é um. Cada um, né? E eles não combinam. Você não vai beber o suco, o refrigerante e um café como se fosse uma coisa só. Não dá. Então vamos jogar essa comparação fora. E vamos fazer uma outra comparação aqui. Marquinhos. Imagina, Marquinhos, mais 3 copos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. 3 copos, Marquinhos. Novamente, acreditem que eles são iguais. Se ao invés de eu ter 3 bebidas diferentes, imagina que em cada um desses copos tem água, que eu tirei da mesma fonte. A mesma fonte. Pergunto para vocês, são bebidas? Vamos imaginar que são líquidas, estão ali nos copos. Tem o mesmo gosto? Tem o mesmo gosto. Se eu tirei da mesma fonte, vocês concordam que elas são exatamente iguais, independente do copo que elas estão? É água. Tirei da mesma fonte. Imagina que os copos têm, de novo, a mesma... São iguais, com a mesma capacidade. Se você beber o copo ali da esquerda e for beber o copo da direita, vai ter o mesmo gosto. Estiver na mesma temperatura. Tem tudo igual. Não tem diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Se eu pegar esses 3 copos e misturar, vai mudar alguma coisa? Vai mexer no gosto? De novo, eu peguei da mesma fonte, então, da mesma origem, então, são iguais. Coloquei em 3 copos, separei, juntei. Mudou o gosto? Não. Né? Continua sendo água? Quando eu juntei, continuou sendo água. Né? Então, se você vê 3 copos da mesma fonte, independente se ele é A, ou B ou C, com a mesma quantidade, faz diferença se você vai pegar o da esquerda, da direita ou do meio? Se é exatamente igual, assim, sem diferença nenhuma, você pode pegar o que você quiser. Porque tudo tem a mesma água, está tudo na mesma temperatura, está tudo com o mesmo gosto, o mesmo sabor. Né? Se eu quero o do meio, se eu quero o da ponta, não tem diferença entre elas. Se eu combinar, continua sendo água. Se eu separar, continua sendo água. Pensa o exemplo do suco, Marquinhos. Se eu combinar os 3 aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar para aquela telinha. Opa. Se eu combinar esses 3 aqui, Marquinhos, não dá para separar depois. Misturou tudo. Mudou o gosto, mudou, né? Porque o suco ele tem aquela, né, propriedade diferente do refrigerante, aí não dá para separar depois. Esse aqui, se eu juntar, não estou mudando. E eu consigo separar, consigo voltar para cada copo, sem problema nenhum. Então, o nosso entendimento a respeito de Deus, quando a gente pensa em Deus, assim, a Deus é um, é complicado porque a gente pensa de forma, né, em termos de quantidade. Como 1 pode ser 3? Não, 1 é 1, 3 é 3, gente. É matemática isso. Né? O 1 não pode ser 3. O 1 é 1, o 3 é 3.
O que a gente está querendo dizer é que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são três, são distintos. O Pai é o Pai, o Filho é Filho, o Espírito é Espírito. Né? Eles não são, né, a mesma entidade colocando um chapéu, uma máscara diferente. São três. Eles existem de forma individual. Só que eles têm a mesma essência. A mesma essência, na mesma quantidade, na mesma proporção. Né? Sem hierarquia, sem diferenciação. Não. A água do pai é com gás, a outra é sem gás, uma está mais gelada. Não, são exatamente iguais, sem diferença nenhuma. E esse exatamente igual que eu falo para vocês é exatamente nesse contexto bíblico aqui, ó. Os três são perfeitos. Porque se um fosse maior do que o outro, um seria mais perfeito do que o outro. São perfeitos. E uma das coisas mais bonitas da perfeição é que a perfeição, ela não tem escala. Perfeito, mais que perfeito, tem no português, né? Mais que perfeito, perfeito. É perfeito. É eterno. Né? Um não inventou o outro. Sabe? Não, eu sou o pai, aí eu inventei o filho, aí o filho inventou o Espírito Santo. Eles são eternos. Né? E eles são soberanos. Então, quando a gente fala que Deus é um, matematicamente a gente sabe, 1 não é igual a 3, não existe isso. O que a gente está querendo, o que a gente precisa entender é que como ser divino, não ser humano, e você sabe, quando a gente fala do ser humano, a gente está falando do quê? Do Marquinhos? Não, a gente está falando da humanidade, né? Certo, professoras? Né? Está falando da humanidade, do ser humano. Quando a gente está falando de Deus, a gente está falando do ser divino, da divindade. E como ser divino, o nosso Deus é perfeito, eterno, soberano. Não tem mais, não tem menos, eles são exatamente iguais em tudo aquilo que define um ser divino. Então, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito, porque eles são três. E aí você pode perguntar, mas quem garante que não tem um quarto que a gente não sabe? As Escrituras não revelaram, só revelaram os três. Então são os três. E a coisa mais incrível nisso tudo, para terminar, é que a gente acaba percebendo que a divindade não é solitária. Imagina, Deus sozinho. Só ele lá, sozinho. Não é solitária. Só Deus lá. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então é uma trindade que pensa junto, que planeja junto, que constrói junto, né, que trabalha junto. Aí você tem, né, Deus falando, quem é que vai por nós? Quem que nós enviaremos? Né? Então você vê uma trindade colaborando para que a humanidade, nós aqui, consigamos perceber que Deus não é um ser solitário, mas Deus, como ser divino, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, sem um ser maior do que o outro, ou mais importante que o outro. Os três exatamente iguais, mas os três trabalhando
para redimir a criação que eles, né, planejaram lá na eternidade. Porque eles sabiam de todas as coisas. Todas as coisas. E o legal da Trindade não é tentar entender aquilo que a gente não entende. A gente não entende o ser divino. Mas o legal da Trindade é saber que no Antigo Testamento a gente tinha o Pai, o Filho, o Espírito Santo. No Novo Testamento, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje, Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto a gente vê o Filho morrendo na cruz para nos salvar, hoje a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. Então, o mais maravilhoso na Trindade é saber que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando para salvar esta humanidade. Ou seja, para nos salvar. Porque imagina se Jesus tivesse morrido na cruz, indo embora, e o Espírito Santo não estivesse aqui. Você consegue imaginar a sua vida sem a presença do Espírito Santo? Ia ser exatamente igual, e o que a gente teria aqui era uma religião. Mas a presença do Espírito Santo em nós faz uma diferença incrível. Incrível. Então, a gente para por aqui para seguir exatamente nesta linha. A gente não está interessado em quantidade, o 1 ser 3, porque a gente não explica isso. Né? A gente não explica isso. A prova que a gente não explica isso, olha, pensa nisso aqui. Ó. Eu vou terminar, mas pensa nisso aqui. Pensa nisso aqui, Marquinhos. O que vocês estão vendo aí na tela? Além de 2 rabiscos. 2 números. Correto? Pergunto para vocês. Quantos números tem entre 1 e 2? Aqui tem o 0,5, mas tem o 0,6, tem o 0,7, tem o 0,5555555. Se a gente não consegue explicar como uma coisa que tem um começo e fim tem um infinito aqui no meio, como que a gente... que é uma coisa que nós inventamos, né? Matemática está aí para a gente usar. Né? Rodrigo, a gente não consegue explicar como que pode ter um infinito aqui no meio com começo e fim. Como que a gente vai conseguir entender Deus que extrapola a nossa compreensão a respeito de infinito, de perfeição, de eternidade? Paramos por aqui. Vou interromper a gravação. Semana que vem, então, a gente continua, se Deus quiser.